Oiê! E eu estou aqui novamente porque eu apresentei no vídeo 1 de apresentação deste canal, o canal e o conteúdo que vai ter aqui no canal. Mas acabei me esquecendo de falar da pessoa que está aqui falando com vocês, que sou eu, Lidiane Mota, conhecida por alguns por Lid Mota. Bom, posso falar com vocês acerca... É difícil, né, nós falarmos de nós mesmos. Como é que eu vou me apresentar? Bom, eu atuo como corretora de imóveis, essa é a minha profissão. Eu sou mãe, sou cristã, mas a pessoa, o ser humano que vive aqui, né? Quem é essa pessoa? E então eu não vou dizer só das funções a qual eu exerço, mas a pessoa que eu sou. Eu me considero uma pessoa que busca, né, amar o próximo, sem esquecer de amar a si mesma. Apesar de muitas das vezes ter esquecido, eu me considero uma pessoa que ama Deus acima de tudo, que já foi religiosa por falta de sabedoria e que busca ser uma cristã, né? O meu encontro com Cristo foi ali por volta dos 11 anos de idade e essa experiência foi maravilhosa e desde então, o Senhor tem sempre trabalhado na minha vida. É claro que quando criança eu fui à igreja e eu conhecia Deus, mas eu só entendi o que Jesus havia feito por mim em um culto que era a comemoração da Páscoa e estava passando ali nos slides fotos, coisas que Jesus tinha feito por mim, a morte dele por mim. E aquilo me tocou de uma maneira muito forte, apesar de, na época, eu não entender o impacto que aquilo faria na minha vida. E eu creio que ali recebi a presença do Espírito Santo de Deus, que me conduziu, apesar de, na adolescência, ter passado um período fora da presença de Deus, mas eu sempre tive o desejo, a ânsia de continuar, de prosseguir conhecendo a Deus. Eu fui, sim, em alguns momentos da minha vida, com falta de sabedoria, um pouco religiosa, mas o Senhor, meu Deus, o nosso Deus, né, Ele tem trabalhado na minha vida e me ensinado, e eu busco na parte de, né, Lidiane cristã, como é que ela é? Buscar viver o cristianismo, aprender aqui, através da palavra do Senhor, os ensinamentos dele, com ele, ser uma pessoa diferente, uma cristã conforme ele quer, cheia de fraqueza, de falha, mas que o Espírito Santo de Deus, que atua em nós, venha me corrigir, venha me ensinar, fazer os meus ouvidos sensíveis a ouvir a voz de Deus, porque é muito difícil, né? Nós temos padrões religiosos, e muitas das vezes, sim, por falta de discernimento, por falta de sabedoria, eu tive padrões religiosos. E eu creio que esses padrões não agradam a Deus, que nós devemos guardar, né? Diz, de tudo que tens, guarda o teu coração, né? Que ali procede as saídas de coisas boas. E o nosso coração, muitas das vezes, é alimentado por coisas ruins, então agimos de formas que não agradam a Deus. Então, em meio às minhas fraquezas e às minhas falhas e às minhas imperfeições, eu tenho buscado, né, conhecer um pouco da palavra do Senhor, tenho buscado viver, né, as experiências com Deus e viver de forma geral aprendido, pedindo Senhor, principalmente nessa fase que eu estou pedindo Senhor, me ajuda a viver aqui nessa terra uma vida que te agrade, mas uma vida também, saber viver. Muitas das vezes nós não sabemos viver o dia a dia e as bênçãos que o Senhor nos deu. Bom, então eu me considero como cristão, alguém evoluindo e aprendendo todos os dias com o Senhor e buscando não ser religiosa e sim uma cristã conforme a palavra de Deus nos ensina. Que o Espírito Santo de Deus me ajude, né, nessa jornada. Como pessoa, já buscando, né, ser cristã, a gente busca ser uma pessoa melhor, mas um ser humano que agrade a Deus. Deus nos fez para sermos, como que se diz? Espelho dele, né? Para que as pessoas possam ler. Deus diz assim, ó, que nós somos cartas lidas. Então, que as escritas que estejam aqui em mim sejam escritas de fato por Deus. Claro que tem fases na minha vida que não me orgulho, mas tenho buscado, né, lembrar que quem eu sou fraca. Então essa é a Lidiane. A Lidiane é uma pessoa fraca, cheia de dificuldades, que se Deus não tem misericórdia dela e não cuida dela e não age na vida dela, claro que nós temos que ter um ouvido atento, né? E muitas das vezes o ouvido nosso estão tampados e a gente não ouve a voz do Senhor nas nossas vidas, mas é alguém que busca evoluir,
busca amar o outro, busca ser uma pessoa melhor, que erra e se frustra com seus erros e tem vergonha, né, de ter sido tão teimosa em alguns momentos na vida, de ter ido por caminhos que não agradavam a Deus e que também não somavam na minha vida. Palavras que falamos, atitudes, pensamentos que temos. Então, eu sou uma pessoa que tive, sim, crenças limitantes na minha vida e estou aí buscando evoluir. Quem é Lidiane? Lidiane é um ser humano que deseja viver uma vida que deixe um legado. Uma vida onde o Senhor, o dia que vier buscar a minha vida, que ele vem de encontro com a minha vida, eu possa apresentar para ele não as perfeições. Essa verdadeiramente é a Lidiane. É alguém que deseja entregar nas mãos dele e dizer: Senhor, foi o que eu pude fazer. Eu fiz o meu melhor com a minha sinceridade. E se errei, se me atrapalhei, foi envolto das minhas emoções, das minhas dificuldades, envolto daquilo que eu não sabia, que eu não tinha entendimento, por erro por falta de busca minha, o entendimento, por falta, às vezes, de viver numa família um pouco melhor estruturada. Bom, são diversos os motivos, mas eu quero, o dia que eu me encontrar com Cristo, entregar na mão dele e dizer: Senhor, a minha vida está entregue diante de ti. Essa é a Lidiane Mota, com desejo de deixar um legado, uma vida diante de Deus, não de perfeição, não de vida plena, mas viver aqui o propósito que ele tem para minha vida. Eu tenho buscado entender e conhecer desde que eu nasci, que eu me entendo por gente, dizer: Senhor, qual é o propósito? E nessa busca de propósito eu errei bastante, errei muito. Algumas desses erros me trouxeram ensinamentos, outros, acabaram tendo consequências difíceis, mas não desisti. E eu peço: Senhor, não me deixe desistir. Apesar de ter passado um recorte da minha vida que eu quase desisti, as dificuldades da vida, mas a graça, a misericórdia, a bondade do Senhor me alcançou todas as vezes. E eu desejo que assim seja na minha vida, na sua vida. Todos nós estamos aqui buscando evoluir, buscando ver uma vida melhor, ser uma pessoa melhor. Ninguém se orgulha, eu acredito assim, dessa forma, que ninguém se orgulha, que ninguém fica: poxa, que legal que eu fiz esse erro. Na verdade, todos nós queremos ser pessoas melhores. Então, que o Senhor me dê essa consciência, esse entendimento para com o outro. É isso que eu busco. Eu busco viver alguém que perdoa e que é perdoada, com dificuldade, com muita coisinha aqui dentro, mas o intuito, que nem eu falei aqui, é a conversa, o bate-papo para melhorar. Bom, quem é a Lidiane? A Lidiane é alguém que busca evoluir, alguém que busca aprender, alguém que quer finalizar a vida e dizer, combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. E que eu não fique somente no conhecimento meu, mas que eu possa abrir a minha mente e entender, o que o Senhor quer para a minha vida. Essa é a Lidiane, alguém que busca viver uma vida com comprometimento e com a presença de Deus. É claro que as minhas falas aqui, eu sempre falo: Deus, quando eu falo, eu estou falando e quem ouve o que se fala. Mas Deus, ele sonda a intenção do coração. Então, as minhas falas, Senhor, eu só dou autoridade e legalidade para o Senhor, porque o Senhor sabe de fato a origem e o desejo dessas falas. Então, que Deus tome as minhas palavras em suas mãos e se cumpra em minha vida. Essa é a Lidiane Mota, tá bom? Estou aqui para também transbordar na vida do outro, entender qual é o propósito de Deus na minha vida, também através deste canal. Bom, sem mais delongas, eu agradeço por este momento e até o próximo vídeo ao qual o Senhor venha nos instruir. Graça e paz em nome de Jesus. Amém.